Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre livros, tá certo? Mas eu gostaria de falar sobre um livro em específico que eu li no finalzinho ali do ano passado e que as 100 últimas páginas assim me deixaram completamente ligado ao livro, não desgrudei, né? Fiquei lendo de madrugada para vocês terem noção, porque o livro é muito bom, que é do autor Jacob Wasserman, O Processo Mauritius, este livro aqui. E eu decidi fazer uma análise dele aqui, porque eu estou lendo o segundo livro, que é o Edson Andergeist. Esta é uma trilogia, né? São 3 livros. O primeiro é o Processo Mauritius, o segundo é o Edson Andergeist, o terceiro é a Terceira Existência de Joseph Kerkoven, né? Inclusive, Joseph Kerkoven é personagem do segundo livro, e o terceiro livro vai contar algo mais sobre ele que eu não sei, ainda não li, né? Mas vamos lá, eu gostaria de falar sobre O Processo Mauritius. Eu acho que é um dos melhores romances que eu já li. O enredo da obra se passa no pós-guerra, né? Antes mesmo de culminar no nazismo. E uma das coisas que eu notei no livro é a linguagem do Jacob Wasserman, certo? Por quê? Porque você tem diversos personagens ali que estão sendo movidos por alguma coisa que está por trás das ações humanas e que você não percebe. E isso é um traço característico desta obra em específico, né? Ou seja, as pessoas estão tentando fazer a coisa certa, mas parece que a situação não contribui para isso. E você percebe isso, não é tão sutil, né, quanto a maioria das obras desta época em específica que o Jacob Wasserman escreveu, mas a gente percebe que existe alguma coisa por trás. É óbvio que para leitores que estão ali focados em entender o porquê da história, a entender a psicologia de cada personagem, eu posso dizer uma coisa para vocês: os personagens da obra do Jacob Wasserman, eles não são muito definidos, né? Existe uma certa, quando você lê a obra, você vai perceber, você percebe que praticamente todos os personagens são enigmáticos, né? Eles não têm uma lógica interna como os personagens das obras de Dostoiévski, por exemplo, que é, sei lá, se você você consegue encontrar um personagem de Dostoiévski na rua. Por quê? Porque existe uma identificação. O personagem tem uma lógica interna. Nos personagens aqui, você não vê isso. É sempre uma aura nebulosa, né? E você percebe isso no começo da obra, né? Tem um homem ali de chapéu de marinheiro rondando a casa, né? Querendo conversar com o Edson não sabe quem é, e a gente fica com aquilo na cabeça: quem é este homem que está rondando? É um bandido, é um assassino, é um estuprador? A gente não sabe. Então, o livro, ele começa com essa áurea nebulosa e isso vai do começo ao fim. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acredito que a linguagem do Jacob Wasserman, ela é muito significativa para descrever uma coisa que está por trás das ações humanas, mas que a gente não percebe muito bem. É como se fosse um demônio que tivesse por trás de tudo, mas essa situação não tem o nome de demônio, não tem o nome de nada, mas a gente percebe que existe alguma coisa por trás. E aí que chega o segundo ponto. O segundo ponto é a própria estrutura da realidade europeia, que é representado aqui pela justiça. Então a gente percebe que, primeiramente, este homem que está rondando, né, ali a casa do Etzel é o pai do Leonardo Mauritius, né, que foi condenado à prisão perpétua por assassinar a sua esposa. E o pai acredita, né, ele bate o pé de que o filho é inocente. Leonardo Mauritius foi preso, passou 18 anos na cadeia. Antes de ser preso, ele era basicamente um intelectual, né, bastante respeitado na universidade, mas que se casou por mero status, né, por interesse. E aí acontece algo ali que a esposa dele morre e ele acaba levando a culpa pela morte da esposa, né? Depois, eu não vou contar o final aqui para não estragar a história, mas esse trama ele tem um desfecho e a gente sabe o que realmente aconteceu com a Eli, que era a esposa do Leonardo Maurizio. Então a gente vê que essa estrutura da justiça, principalmente a justiça europeia,
ela é bastante falha. E a gente percebe que essa situação gera uma certa confusão, onde as pessoas tentam fazer o certo, mas não conseguem. Por quê? Porque a estrutura da justiça está corrompida. E um outro personagem bastante significativo também na obra é o Barão Andergeist, né, que é o pai do Etzel Andergeist, que foi um juiz substituto, ascendeu na carreira por conta deste caso do Leonardo Mauritius, né, que foi um dos maiores casos que ele tratou ali, né, como juiz, e isso fez com que ele tivesse uma ascensão na carreira. E também o personagem, né, do Barão, ele também é muito enigmático, é um cara que leva a vida assim, tudo é certo e é errado, nada tem meio termo. Ele tem conversas com o filho que são bastante pragmáticas, não existe emoção, sentimento entre pai e filho, né? Não existe essa inter-relação saudável, é sempre uma coisa meio mecanizada. E isso gera problemas no Edson Andergeist. Né? Um outro tema também que surge aqui na obra é a questão da dissolução do casamento, né? Da estrutura familiar. O Barão Andergeist, né, cria uma série de subterfúgios, né, e de mecanismos jurídicos para afastar o filho da mãe. Então, o Etzel Andergeist, ele é criado sem a presença da mãe. Então, psicologicamente, isso vai gerar certos impactos que não ficam tão claros aqui, como eu disse. Os personagens são meio enigmáticos, né? Por mais que a gente tenha informações, a gente não consegue ver uma lógica interna nesses personagens. É como se a situação fosse o grande personagem da obra. E o que é interessante é que o Jacob Wasserman, ele consegue colocar um personagem na obra sem dizer o nome, sem dizer as características deste personagem, e esse personagem é como se fosse um personagem onisciente, que é justamente essa situação em que os personagens vão sendo levados pela situação. E esse grande personagem se chama Europa. A Europa já em decadência, pré-nazismo, né? E uma das coisas que a gente vai percebendo na obra é o seguinte: a cada capítulo a gente percebe que vai acontecer alguma coisa errada nessa obra. A gente tem essa sensação. No segundo livro, acontece a mesma coisa. A gente tem a sensação de que alguma coisa de errado vai acontecer, alguma catástrofe vai acontecer. É claro que na obra todos os dramas, eles pertencem à vida humana, certo? Então vai acontecendo ali algumas catástrofes. Logo aqui no primeiro livro, nos últimos capítulos vocês perceberão, né, e saberão do que eu estou falando. Mas dentro de um contexto geral, que é a situação, um grande personagem da obra, que se chama Europa, essa grande catástrofe vai culminar no nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, meio que a obra do Jacob Wasserman, ela já descreve mais ou menos a situação da Europa naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, a coisa é sutil de certa forma, né? Que se você não perceber atentamente, esses detalhes eles vão fugindo ao longo da narrativa, do drama de todos os personagens existentes na obra. Então, para você ver que se você quer conhecer como é que funcionou a decadência da Europa, eu acredito que a gente tem as impressões disso na obra do Jacob Wasserman. Eu acho isso interessantíssimo. Um outro ponto interessante na obra é que você não consegue perceber quem está certo e quem está errado na obra. Porque todas as consequências das ações dos personagens geram uma consequência maligna, por assim dizer. Você vê que o Edson Andergeist, por mais que ele esteja sendo motivado por um bem intrínseco da situação, no fim das contas, tudo fica na mesma, a estrutura continua existindo. Então a gente percebe o seguinte também, que mesmo que o Barão Andergeist soltasse o Leonardo Mauritius, ainda assim a estrutura permaneceria. Porque veja bem, se você tenta fazer o certo dentro de uma estrutura jurídica que apresenta diversas falhas, você vai precisar derrubar esse sistema para criar outro sistema. E aqui a gente encontra a limitação do personagem Edson Andergeist.
Porque mesmo que ele esteja sendo inspirado a fazer o certo, essa estrutura vai permanecer. Essa é a estrutura que vai fazer com que a Europa seja sustentada até hoje, entende? Então, assim, a Europa, desde aquela época, pré-Segunda Guerra Mundial, já está em decadência. O Ortega C, também, em 1930, já havia escrito isso teoricamente, em algumas teses filosóficas. Mas, aqui na obra, a gente percebe que essa estrutura europeia, ela afeta até a vida do cidadão comum. Porque o cidadão mais comum aqui na obra é o pai do Leonardo Mauritius, né? É o cara que está ali que percebe que há um erro jurídico, mas só que ele não tem as ferramentas necessárias para tirar o filho da cadeia. É ou não é assim a estrutura da identidade europeia hoje? Tudo vai acontecendo de uma forma onde a gente vai perdendo o controle da nossa própria vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa enorme censura da direita no mundo, principalmente na Europa e no Brasil. Isso aqui essa censura ela é mais eficiente, mas a Europa também está se abrasileirando, né? Então a gente percebe que essa estrutura é algo que a gente não consegue controlar, a gente não consegue recorrer à justiça para barrar esse tipo de censura. Então a gente vê um puta monstrengo judiciário, né? Essa estrutura da justiça dos homens funcionando apenas para interesses de um grupo específico, entende? Então, a obra ela retrata isso. Apesar da gente ter personagens específicos, personagens que estão tentando resolver um problema pessoal, eles acabam sendo barrados por uma estrutura muito maior que eles não conseguem conter e muito menos ter acesso para conseguir normalizar a situação. Eles não conseguem resolver o problema da injustiça. Porque veja bem, por mais que Leonardo Maurício saia da cadeia, como é que vai ficar a vida dele? Como ele vai conseguir prosseguir a vida de onde ele parou? Essa é a dinâmica que acontece aí nos últimos capítulos, né? O Leonardo Mauritius, bom, não vou contar aqui para não dar spoiler, né? Mas leiam a obra que é muito interessante. Um outro ponto interessante também é que o Barão Andergeist, ele também tem a sua vida completamente modificada por conta deste caso. Porque veja bem, por mais que você seja um agente da justiça, ainda assim essa percepção de um senso moral, mesmo que abafado por muito tempo na personalidade, ele ainda se torna atuante. E esse dilema do senso moral, juntamente com a justiça e injustiça, vai tornar-se evidente ali no drama entre Leonardo Mauritius e o Barão Andergeist. Então vai existir essa tensão moral entre o juiz, né, entre esse magistrado, perante um erro judiciário, um aparente erro judiciário. Então a gente vai perceber que esses diálogos nos ajudam também a entender como nós devemos nos comportar e agir e decidir perante situações que exigem de nós um senso moral, de fazer aquilo que é certo, de assumir um erro específico, consertar um erro específico e assim por diante. A gente percebe que aqui na obra, basicamente, nada será resolvido. Por mais que as motivações sejam genuínas, tende à busca de um bem e da verdade, ainda assim, essa estrutura europeia vai interferir nas decisões. Lembrando que a Europa aqui, ela não é um personagem descrito, ela é uma situação. Eu acredito que se você ler dentro dessa perspectiva, vai ficar muito claro para vocês que os personagens, por mais que tenham decisões próprias, ainda assim eles são levados pela situação. Eles não conseguem sair dessa áurea. É como se fosse uma obsessão demoníaca mesmo, né? Que o mal ele está intrinsecamente ligado às ações humanas. Então, esse livro aqui é um baita livro, certo? Espero que vocês leiam, espero que vocês gostem.
E se você já leu esse livro, coloca aqui o seu comentário, né? Me diz aí o que você achou da obra. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. E antes de sair desse vídeo, já deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, que o seu like é muito importante. Isso informa para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele vai publicar esse vídeo para milhares de pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui a gente fala sobre livros, saúde mental, psicologia, filosofia e áreas afins, tá certo? Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.